Olá, bom dia. Hoje são 12 de dezembro de 2018. O ano está indo embora. Confesso que foi um ano de muitas vitórias, um ano de saudades por meu netinho, meu filho ter ido embora para São Paulo. Mas é um ano de muita vitória. Um ano que o Senhor Jesus escolheu para me abençoar acima daquilo que mereço, pois certo é que nada mereço. Então, pequenas conquistas que para alguém pode ter sido pequena, para mim foram grandes conquistas. E eu louvo a Deus por isso. Louvo porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos alcança. Não se faz necessário corrermos atrás das bênçãos. Certa feita, um colega meu trabalhava na portaria do Fórum em Santo Antônio de Jesus nessa época, por volta do ano 1998, quando eu comecei a trabalhar na portaria do Fórum. E ali uma irmã que era do cartório falou assim, oficial do cartório, disse: Juraci, que ela era evangélica, chegou uma mulher aqui de fora que Deus está usando grandemente em profecia, aquele negócio todo. E a minha resposta para essas questões foram sempre muito simples. Quando Deus quiser falar comigo, não precisa que eu saia do lugar. Ele fala comigo aonde eu estou. Não preciso que eu vá para Santo Antônio de Jesus, para Vazedo, Muniz Ferreira, tantas outras cidades para ouvir Deus falar. Uma das formas de ouvir Deus falar era abrir a Bíblia e Deus falar conosco. Lembro de uma certa feita, aqui mesmo, congregava com o pastor Moisés Nóbrega, e meu óculos tinha quebrado uma perna. Não só tinha quebrado uma perna, mas uma lente. Eu só estava com um lado só. E eu estava naquele culto. Era ruim para ler a Bíblia, porque eu tenho que segurar a Bíblia com a mão. E como é que você lê só com uma lente só? É quase impossível ler só com uma lente só. Com uma lente só. E eu estava no culto. E tinha alguém pregando, e eu estou sentado lá no púlpito. E uma senhora que eu não sei de onde veio, também nem me interessa saber, porque quando Deus quer usar, Ele usa o que Ele quer. Falou assim, falou para o pregador: diga para o pastor que está atrás de você, no caso era eu, que eu já mandei, o óculos dele está pronto. Isso é, já está preparado. O óculos dele já garantido. Está garantido o óculos dele. Amanhã mesmo, manda ele aí em Santo Antônio de Jesus. Pode mandar fazer o óculos que eu já preparei. O óculos dele já está preparado. Irmãos, eu sabia que era Deus. Mas como Deus me conhece, Ele conhece os meus limites, eu disse assim: Deus, eu sei que o meu óculos está garantido. O Senhor disse, falou, está falado. Porque eu conheço quando Deus fala comigo. Essa seria a terceira vez que Deus falou fortemente comigo em várias situações diferentes. Falou em João Pessoas e 2 vezes aqui, claramente, nitidamente, patentamente. E eu disse: Deus, faz o seguinte, em vez de eu ir para Santo Antônio de Jesus, para chegar lá e mandar fazer, eu quero que o Senhor prepare o óculos antes, para eu já ir para lá sabendo. Eu fazia um trabalho aqui muito árduo, num lugar aqui a uns 12 quilômetros, onde deixava a moto, cruzava uns rios, subia uma ladeira bem íngreme, sol causticante de 1h da tarde, chegava lá todo molhado de suor, e eu precisava abastecer a moto para ir. Eu fui ao posto de gasolina, quando eu estou abastecendo a moto, tinha 2 pessoas bebendo. 2 pessoas estavam bebendo, que eu conheço as 2 pessoas. E quando eu vou saindo do posto, um deles: para aí. Eu parei, ele olhou, chegou no meu pescoço, estava só uma perna só do óculos, ele fez: esse óculos está vencido, rapaz. Eu fiz: tá. Ele falou: olha, amanhã procure minha irmã e manda ela fazer seu óculos. Deus é assim. Então tem várias formas de Deus falar com você. Mas sabe qual é a melhor forma? Quando você quer ouvir Deus falar? É a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta.
Eu fico triste quando eu vejo alguém dizendo, pastor, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quando a Bíblia diz o que nós devemos fazer. Ah, agora foi liberado disso, foi liberado daquilo. Quem liberou? A regra de fé e conduta, a nossa. Não será nenhum grupo religioso. Não. Nossa regra de fé e conduta, estar aqui, a Bíblia Sagrada. Vamos ler apenas um versículo. Ou melhor, uma estrofe, porque Salmo não é versículo, é estrofe. No Salmo 119 e a estrofe 105. Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, quando observada, ela nos norteia todas as nossas decisões. Quando olhamos para a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta, nós mudamos a nossa concepção acerca de certas coisas, porque começamos a olhar o exemplo de Jesus. Jesus nos deu exemplo em toda a sua trajetória. E é esse exemplo de Jesus que devemos seguir. Lâmpada para meus pés. Quando vivemos à luz da palavra de Deus, muitas coisas mudam, ou quase todas. Me lembro-me, que já citei várias vezes, de um pastor da Igreja Batista que escreveu um livro. Eu não lembro bem se era, mas eu acredito que era Em Seus Passos que Faria Jesus, é o título do livro. Se não for coisa parecida, se você procurar esse livro com esse título, mesmo que não seja esse título, você vai encontrar. Mesmo que não seja Em Seus Passos, o que faria Jesus, você vai encontrar, porque eles vão te dar noção do livro. É um livro de um pastor da Igreja Batista. Certo é que ele morava num condomínio de luxo. E segundo ele, meio-dia, alguém bateu na sua porta. E ele olhou e era um mendigo. E ele ficou envergonhado pela posição social dele. Disse, daqui a pouco as pessoas vão pensar que esse homem é meu parente, é da minha família. Então, antes de ajudar o mendigo, ele despediu o mendigo e mandou que o pedinte fosse embora, sujo e com fome. Mas como fugir da presença de Deus? À noite tinha culto. Esses são relatos do livro que ele mesmo escreveu. E ele disse que tinha culto naquela noite, naquele dia seguinte, naquela mesma. E ele foi ao culto e acabou, ele dá o versículo que ele leu, uma linda mensagem. Eu não lembro agora. Mas se você comprar o livro, que eu recomendo, Em Seus Passos que Faria Jesus, com certeza você mudará de vida. E ele disse, depois de pregar, alguém se levanta no meio da igreja e pergunta para ele se é verdade, se Jesus é tudo aquilo mesmo, se a palavra de Deus é tudo aquilo mesmo que ele acabara de pregar. E ele afirma que era. E alguém se levanta e diz, pastor, eu sou aquele homem. Estava ali fedido, sem tomar banho, com fome, muita fome. E disse, eu sou aquele homem que bati na sua porta meio-dia e o Senhor me despediu com fome. Ele disse que a fome do homem era tão grande que o homem desmaiou no meio da igreja. A igreja grande tinha médicos e a igreja acolheu aquele homem. E ele dá esse testemunho dizendo que daquele dia em diante a igreja que ele pastoreou nunca mais foi a mesma. Por isso o título do livro, Em Seus Passos que Faria Jesus, ou Em Seu Lugar o que Faria Jesus, é algo desse jeito. Ele nos leva a uma reflexão. Seria mais ou menos assim.
Jesus daria a resposta que eu estou dando? Quais seriam as atitudes de Jesus? Quais seriam as atitudes de Jesus neste momento? As reações. Jesus trataria essa pessoa como estamos tratando? Qual seria a visão de Jesus se ele estivesse no nosso lugar? Então, esse espaço que faria Jesus, ele nos leva a essa reflexão. Sempre que for tomar uma decisão, pense, se Jesus estivesse no meu lugar, o que faria Jesus? Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia diz que quando alguém aceita Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque ele é uma nova criatura. Ele é uma pessoa, agora ele se torna uma pessoa pacífica, longânima. Ele se torna uma pessoa maleável, compreensível, porque agora ele tem a mente de Cristo. Ele não toma mais atitudes errôneas, grosseiras, porque ele reflete. Ele se coloca no lugar do receptor e ouve a mensagem que ele vai falar. E na maioria das vezes, ele não fala. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Preciso saber, preciso aprender a ser grato a Deus. Preciso aprender a reconhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas. Então, um ano se passaram. Está indo embora. Quais foram os nossos projetos para 2018? As nossas metas que não alcançamos. Se não alcançamos, por que não alcançamos? E aquelas que alcançamos, onde é que podemos aperfeiçoá-las para que cheguemos 2019 com uma nova perspectiva, novos sonhos, novos projetos? A Bíblia diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, que Jesus Cristo te leve à reflexão, a uma retrospectiva e uma introspectiva. E veja, se a vida que você está levando está agradando a Deus. Ah, Deus sabe. Não, você sabe também. Você sabe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, que tenhamos um final de ano maravilhoso na direção do Senhor e um início de ano também na direção do Senhor. E sejamos gratos, porque a ingratidão fere a santidade de Deus. Tenha um bom dia.